Pessoal, me chamo Igor de Azevedo E eu me chamo Luiz. e estamos aqui para tomar mais uma dose de reflexão, e a dose de hoje é sobre masculinidade. Tema esse que ele é bem polêmico porque ele está atrelado a muitas questões próximas, como exemplo, eh, hum, machismo, a questão do gosto sexual que as pessoas misturam, regras religiosas, doutrinas no caso, ideologias, regras, misturam muitas coisas. Sim. E no século XXI, mais do que nunca, a gente tem um simbolismo muito grande sobre o que é a masculinidade, como as pessoas se identificam também, né, Luiz? Sim, exatamente. Eu queria começar levantando uma curiosidade. Eu tentei pesquisar o que significaria masculinidade. Eu até tinha brincado, né? Que eu achei muito interessante a questão que tem masculino e idade na separação da palavra. E quando eu pesquisei, de fato, estava com essa monocratura no dicionário. Só que era só isso. Não falava o que exatamente era a masculinidade. Aí eu fiquei pensando, será que é um processo de biológico? Porque está com masculino e idade remete a algo em desenvolvimento. Então, é uma masculinidade que está em desenvolvimento. Abre uma lacuna para essa questão do significado da palavra e do simbolismo também, né? Porque a masculinidade em si, ela pode ter muitas conotações, como você mesmo falou, no sentido de o que é masculinidade para você, comportamentos que representam masculinidade, mas de uma ideia generalista talvez esteja atrelada à questão da sexualidade principalmente, assim. Eu acho interessante porque daí o que começa a acontecer é que as pessoas falam, esse comportamento aí é de macho, é masculino, é de homem. E aí você para pra pensar, Sim. não porque ele pode ser executado pelo público feminino, ou seja, você acreditar que isso representa a masculinidade do homem é para reforçar, mas para que precisa reforçar isso? Eu sempre achei curioso os homens que sempre precisam estar reforçando que são homem. E eu fico, cara, mas eu não perguntei, eu não. Tudo bem se você é ou não, eu não tenho preconceito com essas questões. Ah, não, mas tem que falar, tem que. Eu falo, olha, se tu ficar falando aí que dá a entender que é o contrário. Sim, envolve alguns padrões e crenças no sentido de o que é um comportamento masculino, né? Como se essa necessidade de representar que eu sou o masculino, talvez até um detentor, digamos assim, né? Uma presença masculina, às vezes é uma necessidade grande e às vezes isso gera muito conflitos também, porque representar o que é um comportamento masculino já é muito subjetivo. E entender por que existe essa necessidade também é muito subjetivo, né? No sentido, às vezes a masculinidade ela é extremamente estereotipada e também preconceituosa, né? Com coisas básicas, por exemplo, com cor de roupa, com estilos de roupas. Dependendo do contexto onde você está inserido, esse ponto e esse aspecto da masculinidade ele é diretamente atacado e interferido e quase que colocam você dentro de uma caixinha para você ter que, né, representar essa masculinidade, digamos assim, a sua presença enquanto homem. Já com o tema do machismo, recentemente tive uma conversa com um grupo de pessoas ao qual eu estou envolvido. E esse tema veio ao ar e eu perguntei, tá, mas o que é exatamente o machismo, né? Porque particularmente eu não uso esses termos, então eu não sei. Eu não sabia o que era machismo. Eu tinha uma conotação do mais teórico sobre ele, mas não de que fato ele é. Eu sei que as pessoas tentando explicar, elas misturaram 4 coisas: caráter, relações afetivas com outra parceiro, valores,
e religião. Uhum. E eu falei, olha, nenhuma desses aí que vocês estão tentando falar não condiz com o que é o machismo. Uhum. Mas depois uma pessoa conseguiu falar que então o machismo é uma conotação de achar que o homem é superior ao grupo feminino. Então aí vem a matemática, aquele hífen de maior, né? E achei interessante porque isso me deu uma sacada, porque quando a gente fala dessa questão do masculino, da masculinidade, ela é mais evidente. As pessoas tendem a Sim. falar, né, os Uhum. homens. E as mulheres, como funciona essa questão do feminino, a feminilidade, por assim dizer? Que veja que eu, particularmente, ou não estou muito envolvido com o público, ou pelo menos quando eu nunca cheguei a ver essa questão. Uhum. Eu acho que talvez o ponto que você queira trazer, um dos pontos, claro, é a questão que talvez o feminismo ele é para igualar, mas tem outros movimentos também, alguns movimentos mais extremistas e até mais violentos em certas formas, de às vezes ultrapassar. Mas o machismo, ele também tem uma outra vertente, porque o machismo às vezes é para representar essa diferença que existe. Mas se a gente for pegar talvez um pouco da raiz, digamos assim, é a indiferença contra o ser humano e não necessariamente contra a mulher, porque o homem também quer ser acima do outro homem, há uma ambição assim, né? Mas nesse contexto de o homem querer ser maior ou estar mais representativo dentro da sociedade equivale ao machismo, assim, mas existe uma dor, digamos assim, ou uma questão subjetiva de que o outro está querendo ser maior do que um outro ser humano. Não necessariamente a mulher em si, mas nesse contexto sobre a mulher. E de fato, se a gente for olhar historicamente a nossa sociedade, ela teve influências muito fortes e ainda tem muito forte em relação à presença do homem em diversas questões assim, né? É claro que existem questões de reivindicar exatamente muitas vezes isso que o feminino traz, de conseguir ter esse espaço da mulher na sociedade, assim. Porque, bom, a mulher é um ser humano como um homem, então por que um precisa ser melhor do que o outro? Assim como as outras questões mais polêmicas, como, né? Não que o feminismo e o machismo não sejam polêmicos, né? Mas, por exemplo, o racismo também existe essa diferença em que o outro se acha superior àquela classe ali. Então, veja que é a mesma agressão, digamos assim, só que para objetos diferentes, que os objetos seriam, no caso do machismo e no caso do racismo, por exemplo, como um preconceito. Mas há essa violência como se o outro fosse inferior à potência do homem que está ali na presença do homem ou da mulher, enfim. É interessante isso que você falou, porque realmente tem uma repetição. Uhum. Porque até com estrangeiros a gente fala com essa Sim. questão de, pega os africanos, por exemplo. Ainda por cima de ter a questão do racismo por serem negros, ainda vão falar que eles têm menos neurônios. E Uhum. tipo, opa, calma, vamos rédeas lá, porque Hetzlar? rédeas, Ah, rédeas, existe essa palavra? agora existe. Tá, porque o que que acontece? Os contextos são diferentes. Uhum. É a mesma coisa que a gente se comparar com um dos pensadores mais avançados que a gente tem. Uhum. Tipo, você vai perder feio. Uhum. E, tipo, você é o desmiolado que você está apontando para a África, por assim dizer. Exatamente. Então, tem muitos elementos aí envolvidos que pertencem a um contexto, a uma cultura, a uma ideologia. Então, são valores que às vezes não são seus, mas você está repetindo eles. E como isso já veio, talvez, desde a infância ouvindo, Uhum. você não bate nos valores. Isso. Quer dizer, é um pouco difícil bater nos valores também, mas é um processo da vida, né? Uhum. E isso faz link com o episódio que a gente gravou anteriormente, dos fatores de repetições, no sentido de que muitas coisas que a gente traz, e algo que a gente até citou, é um fator cultural e histórico, por exemplo, como a colonização do Brasil. Existe um processo de
ter alguém sob o controle. Existe um processo de sermos escravizados em alguma medida, seja pelo capitalismo, seja pelo processo de escravidão que se teve antigamente. Então, existe algo muito superior que vem muito antes da gente. Se a gente for pegar os períodos mais antigos, a gente começa, não sei, por exemplo, dá para começar antes, mas dá para começar também quando a gente tinha rei e rainha, por exemplo. Existe uma classe superior onde eu ou você é diferente desse outro que é inferior. Então, é um processo de diferença muito grande, muito antigo, se a gente for ver, muito, né, longínquo. Se a gente for citar essa discrepância da diferença, a gente pode começar pela própria Grécia. Desde quando você viu uma mulher comandando algumas das cidades retratadas na história? Elas estavam... na verdade, naquela situação, as mulheres tinham que garantir um filho do rei. Naquela época eu acho que provavelmente tinha um outro nome, não sei se é monarca, ou enfim, tinha um outro nome. Essa pessoa não tinha só uma esposa, tanto que tem uma mitologia muito interessante, eu só não vou lembrar ela certinha, que o que acontece? O rei tinha 4 esposas e ele tinha uma que não conseguia engravidar, mas ele não se livrou dela. Só que como as outras 3 conseguiram os filhos e foram falando e falando, ela acabou tirando a própria vida, se eu não me recordar bem do conto. E quando ela retirou a própria vida, o rei ele se deu conta do valor que ele perdeu, porque ele tinha afetos ainda por ela, só que a questão é que por um contexto e pela situação que sim, as esposas do rei, então uma regra tinha que ter os filhos, pois senão o seu valor era insignificante, custou a vida, né? Então veja que hoje a gente ainda tem certas questões no contexto atual, infelizmente, na medida que já ouvi relatos de mulheres que falavam que quando ele chegava do trabalho eu já tinha que estar pronta com o banho tomado e eu não preciso ir além disso para explicar qual é o contexto disso aqui, né? Só que é triste ouvir que isso ainda se repete aqui. Sim, isso se repete em muitas culturas, né? O que acontece, e até uma perspectiva que a gente já citou, é que hoje essas questões mais discrepantes, elas estão mais sofisticadas. A gente não vê com tanta frequência. De vez em quando a gente abre, sei lá, Cidade Alerta, alguma coisa assim, a gente acaba vendo muitos casos, mas existe sim. Até alguns anos atrás, não sei se você se recorda daquele caso, mas de uma família que tinha uma empregada que ela não podia sair de casa, né, num contexto de escravidão. Então pensa, no século XXI a gente ainda tem sistemas muito antigos, sistemas que são realmente uma agressão muitas vezes contra a humanidade da pessoa, contra a subjetividade. Então veja que esse período de transição da mulher ter esse lugar e do machismo ele ser desconstruído, a gente ainda está caminhando e possivelmente a gente vai caminhar muito tempo ainda para conseguir desestruturar isso, porque veja quantos milhares de anos a gente vem repetindo o mesmo processo. Porque este processo, se a gente for lá na Idade das Pedras, também acontecia. O homem, ele era predominantemente o caçador quando tinha que caçar. É óbvio que a gente era muito mais coletor na época, mas os chefes das aldeias também eram masculinos, também eram homens. Eles também exerciam o poder. Mas é claro que isso cada vez mais vem se desconstruindo, às vezes numa velocidade um pouco mais devagar que a gente gostaria, mas é algo necessário, porque nem todo contexto precisa ser do homem. É claro que temos que entender que biologicamente temos diferenças.
o homem tem testosterona, então talvez para alguns trabalhos mais específicos ele tenha alguns pontos positivos a mais do que a mulher, mas não significa que a mulher precisa ser inferiorizada em todos os aspectos do mundo. Existem grandes mulheres e, inclusive, sem elas, literalmente não haveria a humanidade, assim, porque a gente precisa desse conjunto para coexistir. Essa ideia da separação de homem e mulher, eu descartaria na medida que é uma questão de recurso, de colocar na medida da atividade mais funcional. Porque, de fato, as capacidades a gente tem. Só que algumas vão ter que ter mais investimento, outras não. Só que uma questão que às vezes pode passar despercebido, que na verdade é um dos enfrentamentos, dos levantamentos que as pessoas fazem, que há um favoritismo com o público feminino, há um favoritismo com o público masculino. Novamente, para essa pessoa ser contratada para uma função, ela passa por outra. O julgamento para essa profissão vai passar por outra, porque é a mesma coisa que as leis, elas estão lá. Só que a partir do momento que você estuda e consegue pegar essas questões das brechas, isso vai ser irrelevante. Elas estão lá, mas você vai conseguir fazer por um outro caminho. A questão é que a pessoa, ela vai ter os parâmetros delas, mas eles estão ali. A ideia e os valores dessa pessoa que está fazendo a contratação é outra. É isso que vai te dar a regência de uma aprovação ou rejeição da vaga. Aí você começa a pensar, mas não é uma questão de ser homem ou mulher. Mas a pessoa que está te avaliando também tem um valor nesse X dessa questão. Porque pensamos num agora um recrutador tarado. Sim. E veja, vai ter um favoritismo dependendo de se a moça é mais bonita ou menos feia, né? E claro, eu também não vou me generalizar para o pessoal não ficar me taxando a boca o cara tá... Não, a questão é que os valores de uma pessoa que está recrutando são importantes para essa rejeição ou aceitação da função. Muitas pessoas, por exemplo, do chão de fábrica, eu já trabalho há 10 anos no piso, assim, das funções mais pesadas, por assim dizer, como eles descrevem. Eles falam muito, mas no escritório tem só mulher, apesar de a gente saber que não é bem por aí. Ainda mais agora que tem o público homossexual, e eles taxam boca. Aí tem aquele reforço masculino. Então, gente, esse cenário ele tá muito disfuncional, ele é muito tóxico, porque não é isso, não vai por aí. Tem outras questões que estão em jogo ali. Não é porque é uma mulher, não é porque é um homossexual. Não. Você nem sabe se a pessoa tem capacidade ou não para estar naquela função. E você teria essa capacitação para estar naquela função? Sim. Às vezes esse contexto de masculinidade é também usado como um dispositivo de defesa ou de ataque, no caso, assim, né? Porque quantos homens que talvez criticam a pessoa homossexual ou a mulher que está naquele lugar e não gostariam de estar lá também? Porque não sei quantas pessoas que você conhece que adoram trabalhar no chão de fábrica, mas eu não conheço muitas, assim, né? Então, acaba que a criticar o outro também é uma forma de se defender ou uma forma de atacar algo que muitas vezes não temos, algo que talvez esteja reprimido, algo que a gente não consegue dar nome. Então, é uma forma, às vezes, agressiva de conseguir representar alguma coisa, seja uma frustração, uma vontade ou algo que não se consegue ter. Então, tem esse contexto assim também, né? Então, gostar dali fica uma incógnita, porque tem muitos valores ali. Antigamente a gente tinha aquela ideologia de você vai para a empresa trabalhar nela, você teria que morrer trabalhando nela. Sim. Se aposentar, trabalhar 30, 40 anos.
Hoje, a gente sabe que se a empresa não está valorizando, bye bye, tchau. Uhum. Não é isso que vai, não é o tempo de casa que vai te segurar. Sim. Então, isso até representa uma ameaça para o machismo, na medida que antes tinha um foco mais central, menos informações e mais envolvido nisso, de representar esse tipo de grupo. Hoje, esse grupo já está quase na terceira idade. Uhum. E os discípulos deles quase não existem. São pessoas mais que ainda estão nessa doutrina, Uhum. mas são minoria. Tanto que mais de alguns anos para cá começaram a fazer reportagem de mas por que, que os jovens não querem mais trabalhar de X profissão, Y profissão? Uhum. Mas, gente, por exemplo, pedreiro. Não estou desmerecendo a profissão, ela é importante e ela tem uma funcionalidade importante na sociedade. Uhum. Só que se você entre trabalhar um pedreiro nesse verão que a gente tá, com uma Sim. sensação térmica absurda, e você ter a opção de estudar e ir para o escritório, você tem. O jovem ele vai querer ir para o escritório? Uhum. Por que, que ele vai estar lá como pedreiro? E ainda por cima, o escritório ele acaba te pagando e tendo benefícios. O Uhum. pedreiro você está por sua conta. Uhum. Então, há uma maior informações que está colocando isso em xeque. Uhum. Antigamente, talvez sim, estava mais lento esse processo, mas hoje está muito difundido. Uhum. A gente tem muita informação e essas coisas estão se misturando ao ponto de as pessoas estarem errando a nomeação daquilo que estão fazendo. Uhum. E isso se torna perigoso. E esse processo que você falou do pedreiro, às vezes também de chefe, eu vi uma reportagem sobre que ninguém mais estava querendo muito bem ser gerente, essas coisas assim, por conta do estresse e das responsabilidades, enfim. Já é um sinal, digamos assim, um sintoma dessa transição que a gente está vivenciando, assim, da masculinidade, das possibilidades, da questão feminista, porque é sobre isso, assim, hoje a gente tem um mar de possibilidades, a gente não precisa ser aquele padrão de trabalhar árduo por 12 horas, 40 anos na mesma empresa ou na mesma função. Então, existem aspectos muito positivos nessa transição e alguns negativos também que a gente pode acabar enfrentando dependendo da geração ou da subjetividade de cada um, né? Até já que a gente acabou entrando nesse tema, eu sempre acho triste, assim, uma pessoa dedicar 20, 30 anos e, cara, ainda é só número. Hum, É só número. A hora que você sair ali, pegar a tua aposentadoria, vai entrar outro. Tipo, somos altamente substituíveis. E isso é uma questão, assim, porque qual o vazio que isso pode gerar também? Porque o que eu vejo muitas vezes na clínica de parentes e tudo mais é uma busca por satisfações, às vezes por padrões, por reconhecimentos, que isso não acontece com tanta frequência e isso gera esse looping de você ficar buscando atrás, né? A corrida dos ratos, digamos assim. E quando não se tem, ou quando não se tem mais forças para conseguir chegar, é um vazio que acontece muitas vezes assim. Porque não importa o quanto você seja bom, o quanto você seja relevante, sempre vai ter uma pessoa melhor ou sempre vai ter alguém que está esperando essa oportunidade para a máquina continuar a girar, girar, girar. Então, saber qual é o seu local de masculinidade, a questão feminina, seja qual for o aspecto, é importante para entender que não precisa ser apenas aquilo. Você não precisa ser apenas o cara que manda em todo mundo, ou a mulher que manda em todo mundo, ou a ficar reforçando nesse seu local de presença, mas entender o que é realmente importante, entender quais padrões você quer seguir ou não, e não ser refém de um processo cultural histórico que acompanha a gente até os dias de hoje. eu até sugeria para as pessoas que estão nos ouvindo, em vez de utilizar a palavra melhor ou pior em relação ao outro, troque pela palavra capacidade.
A Uhum. pessoa tem maior capacidade, menor capacidade, mais experiência, menos experiência. Porque a questão é que hoje os jovens que estão nas escolas e estudando e tudo mais, se eles não tiverem, eu não estou falando que deve, mas não estiverem sendo cobrados por questões profissionais e etc., saem informados dos colégios e agora? Para qual dessas milhões de profissões eu tenho que ir? Sim. Ou pior, por isso que eu falei para cuidar com essa questão de se eu estou falando que tem que ter uma obrigação, não é por aí. A Uhum. pessoa, você vai ser médico, aí vai lá, a pessoa, mas era isso que aquela pessoa queria, aí ela Uhum. consegue, segue a profissão, aí com 30 anos perde esse sentido, tipo, não era aqui que eu queria estar. Sim. Então, quando é que a gente na nossa vida tem o tempo de descoberta das nossas capacidades para investimento? Uhum. E esse é um processo subjetivo e muito individual que cada um precisa entender o que faz sentido e o que se gosta. Porque em alguma medida, se a gente for pegar muitas influências, acaba que talvez a gente pode pegar o desejo do outro. Porque para alguém faz sentido ser médico, para outra pessoa faz sentido ser psicólogo e para outras não. Então, é, se trata de uma autodescoberta, de uma autoconsciência muito importante, tanto na profissão quanto nesse lugar de homem e de mulher, de entender que a gente não precisa ser o estereótipo masculino e o estereótipo feminino. Não precisamos seguir os padrões de beleza. Não precisamos ter silicone. Não precisamos ser extremamente musculosos. Entender a forma como você se sente bem e, claro, considerando não atingir o outro também. Porque, querendo ou não, se a gente trazer esse, eu me sinto bem agredindo os outros, emocionalmente e fisicamente, não é saudável para nenhuma parte, além de gerar prejuízos para ambas as pessoas. Mas entender esse lugar de como você consegue se reconhecer, se aceitar e aprender a aceitar o outro. Porque a liberdade, né, como a gente trouxe em alguns casos, é se fazer o que não se gosta. Então, tudo bem não concordar em ser homossexual ou não concordar, por exemplo, não sei, em uma mulher estar numa profissão específica, vamos botar presidente. Ok, você não precisa externalizar aquilo, você pode trabalhar isso interiormente, porque o externalizar, muitas vezes ele vai vir muito atravessado, ele vai gerar muito mais conflitos muitas vezes do que resultados positivos. A gente não é obrigado a gostar de tudo, mas também é injusto a gente interferir na vida e na experiência do outro. Como você falou ali da questão do emprego, do recrutador. Ok, tá tudo bem você gostar de mulheres bonitas, de você, sei lá, gostar ir numa casa de luzes azuis de noite, tudo bem? Não tem problema algum. Mas entender o local que você está fazendo isso, porque no trabalho não é o contexto, você está ali representando uma. Para de rir, cara. Você está ali representando um papel. Você não deveria estar ali representando os seus interesses do que você acha correto ou não. Você deveria estar sendo um representante da empresa, entendendo que é melhor para a empresa e não para você. Porque não é o contexto, o momento e aquilo que você tem que fazer ali. E cuidar com a questão do libertino, no termo da palavra, né? Porque assim, o que estamos falando não é para a pessoa ser uma pessoa solta. Sim. As pessoas precisam de parâmetros na medida que elas têm um norte para onde elas seguem. Uhum. Então, se eu falar, olha, você precisa de uma profissão, basta. Não preciso falar qual é a profissão. Você só precisa saber que em algum momento você terá uma profissão. Agora, quem vai escolher ela é você. Uhum. Só que agora, se eu definir, você vai ser X profissão, você vai colocar a pessoa em movimento para aquilo e é aquilo que ela quer. Ah, mas ela... Não, aí você tá colocando rédeas na vida do outro. Uhum. Mas aí, bem, vai dos pais que escutam esse podcast achar se isso está correto ou não. Porque o enfrentamento dessas consequências será
com a pessoa que vocês estão colocando essas regras, esses parâmetros. Nos primeiros vídeos a gente já tinha gravado sobre essas questões dos grupos. Sim. Eu acho importante para quem querer se inteirar do porquê a gente bate tanto nessa tecla assistindo nossos primeiros vídeos. A gente bate muito em cima desse pertencimento grupal. Então, por que precisa numa academia puxar peso, ficar muscular, tipo, absurdamente grande? Porque tem um grupo de pessoas assim. E eu acho que aquele grupo é mais favorável do que os frangos, como elas agora descobri esse termo que eles utilizam na academia. Você é frango ou não agora? Tá em que grupo, Luiz? Cara, em nenhum deles, porque eu não preciso pertencer a Justo. nenhum dos dois. Eu estou bem em ter uma saúde física, assim como cuidar também da minha saúde mental. É isso que eu busco na Mas você academia. tá num grupo? Porque tem pessoas que buscam isso. Então, só se as pessoas estiverem me colocando, mas não que eu esteja tentando me inserir com eles. Então, a questão também tem isso. Aí seria você me colocando num grupo ao qual em momento algum eu falei, eu tenho desejo de participar. Não, né? Mas é interessante, porque então você sempre vai estar pertencendo a um grupo. Eu diria que você sempre vai estar pertencendo a uma sociedade. A sociedade ela tem microgrupos, beleza. Mas nunca se esqueçam que vocês vivem em uma sociedade. Para uma sociedade funcionar, não é pensamentos individuais que farão ela dar certo, e sim pensamentos coletivos. Mas infelizmente, a gente sabe que o momento que a gente está, pelo menos gravando esse vídeo, a nossa sociedade brasileira ela está um pouco disfuncional. Quer dizer, eu tô até Você sendo... é modesto, Luiz. Não, tá bem grande, tá? Bem... tá vergonhoso. Sim. E só voltando no ponto ali que você falou da profissão, a gente pode voltar um passinho atrás, que é a pessoa ela precisa gerar renda, digamos assim, não necessariamente ter uma profissão, porque não precisamos ser alguma coisa. Infelizmente a gente precisa do dinheiro para viver em sociedade, como você falou, porque se a gente não gera renda, a gente não come, a gente não tem onde dormir, então até dá de viver de favores, digamos assim. Existe um grupo para isso, querendo ser inserido ou não. Mas, querendo ou não, isso impacta muito na saúde emocional, física. Então, gerar a renda para você poder participar da sociedade, né? Exercer a sua cidadania de alguma forma, ter os seus deveres, aquilo que você gosta, porque, querendo ou não, o dinheiro ele é um fio condutor para muitas coisas. Então, sei lá, a gente que gosta de estudar, a gente precisa um pouco de dinheiro para poder comprar 1 ou 2 livros, ou pelo menos para pagar a internet para conseguir um PDF, né, pirata ali, para a gente conseguir ter esse acesso a essas informações. Então, entender esse local dentro da sociedade, se você quer ou não participar de um grupo, mas estando na sociedade meio que somos obrigados a participar em alguma medida. Então, pensar no outro é sim importante, pensar no mundo que a gente vai deixar para o outro é importante, porque vai ter alguém depois. A gente não precisa ser egoísta ao ponto de, não vou mais estar aqui daqui a 80 anos, então vou poluir o mundo, vou fazer decisões precipitadas na política, não vou me importar com o que eu vou deixar para o outro. Ok, se é algo que você quer bancar, se é algo que você quer proporcionar, seja para o filho ou para os parentes, fica a critério. Mas em alguma circunstância a gente sempre vai perder algo quando se trata da gente mesmo e também do outro. Eu até esqueci de falar, já que a gente tava falando dessa questão das profissões, se as pessoas quiserem um exemplo mais concreto, dá uma olhada na cultura japonesa. A taxa de suicídio de pessoas que se matam por não conseguir falar qual profissão elas querem para a vida delas aos 14, 15, 16 anos. Exato. Até porque o contexto que eles estão, aí não sei, talvez você possa me corrigir se eu estiver incorreto, talvez você tenha mais conhecimento, mas eu vejo que é um mercado muito competitivo de muitas informações também, no sentido de a cultura
aí novamente me corrija, japonesa ou coreana, tem pessoas extremamente inteligentes e competitivas e existe uma pressão muito grande por estudar, por ser o melhor, por conseguir ter essa muitas vezes essa profissão, digamos assim. Então, é um aspecto que tem uma pressão social muito grande. Eu não sei a coreana, mas sim, de fato tem esse espírito competitivo no Japão. Uhum, Tanto que você consegue ver bastante nas próprias animações japonesas que tem as competições escolares, uhum, dali, quer dizer, tem os grupos também pós-aula. Então tem todo um contexto ali que infelizmente não cabe aqui discutir, mas é uhum, só mais um exemplo concreto, no caso, para as pessoas verem. Porque assim, um dos problemas sociais, ou melhor, mundiais que a gente tem é que atualmente a gente está funcionando da seguinte forma como a gente está experienciando aí. uhum. A gente cria utopias, achando que aquela forma de seguir vai dar uma nova vertente para a humanidade. Só que como ela é difícil de se estabelecer porque é uma utopia, não necessariamente quando conseguirem estabelecer a utopia que ela vai ser melhor. Porque essa utopia também vai ter os problemas. E aí outra utopia e outra e outra e outra e outra. Sempre terá alguém para falar algo que, não, se isso aqui fosse assim, seria melhor. Uhum. A questão é que, beleza, vamos aplicar o que você está falando. Você vai perceber que dali vai sair outros furos. Então veja que é Exatamente. um processo histórico, assim, você pode pegar lá na Grécia e puxar até hoje, você vai ver que algumas coisas foram mudando, algumas coisas ainda permaneceram, Uhum. principalmente no caráter humano, que eu acho muito gostoso estudar, na medida que a gente consegue, tipo, é algo, para não dizer genérico, mas tá ali, Uhum. né? E veja que, apesar de a gente ter explanado um pouquinho de informações além do tema que era masculinidade, veja que, como eu falei mais no início do vídeo, tem um contexto, tem característica, tem valores, tem outras questões. Uhum. É difícil você falar de masculinidade sem falar disso, Exato. porque senão você vai misturar. Você vai ficar falando que isso é um machista, mas espera, isso não é um caráter, não é uma regra, não é uma doutrina de outra coisa, em vez de acreditar que não, é um machista tóxico. A pessoa nem deve saber qual é o termo que ela tá. Até porque o machismo, ele pode ser um sintoma exatamente disso que você está falando. Um sintoma de processos que não estão funcionais no sentido de moral, ética, caráter, capitalismo, sociocultural, cultural. Então, tem há muitos influenciadores e isso pode ser só o sintoma de algo que um dia a gente achou que era uma utopia. Porque o hoje também em algum momento foi uma utopia. O amanhã é utopia, mas hoje em algum momento já foi historicamente utopia. Então, quando a gente fala daquilo que a gente está buscando, é entender que a gente tem uma ideia de desconstruir o machismo, exaltar o feminismo, igualar as coisas, que talvez possa ser muito bom futuramente, mas também pode ser que seja muito caótico também. Mas não tem outra forma de descobrir que não chegando até lá, porque senão é mera teoria e hipótese. Eu acredito que da minha parte seria isso sobre o tema. E continuaremos debatendo esse tema conforme os próximos vídeos, que eu acredito que é algo que ainda está muito presente na sociedade, essa separação de gênero, ao qual criará muitas polêmicas ainda na sociedade. Uhum. Assim como eu fui descobrir uma do hino na presidência, que trocaram por gênero neutro, e eu fiquei pensando, nossa, mas... E teve pessoas que se incomodaram com isso, que falaram que estava muito errado, que não pode trocar no hino, e eu fiquei... Tá certo que eu só escutei de uma pessoa, eu fiquei pensando, nossa, gente... Primeiro que eu até falei pra pessoa, mas te falta muito contexto histórico para querer falar do hino, né? Porque até então, bem, não vou entrar, é uma polêmica, mas Deixamos pro próximo. deixamos Mas sempre vai ter essa vertente, assim, por enquanto a gente estiver em transição. Porque tem um lado que quer reivindicar o gênero neutro, que acredita no ideal, e tem outro lado que acredita no outro ideal que não precisa do gênero neutro, que, sei lá,
besteira, digamos assim. Então sempre vai ter esse contrapeso até um lado ganhar ou até, né, essa discussão explodir de alguma forma. Então, particularmente eu não adoto nenhum dos dois. Nunca fui de diferenciar o que é masculino e o que é feminino, apesar do próprio português estar estabelecido com isso. Sim. Palavras femininas e palavras masculinas. Infelizmente, não sei como funciona esse grupo, não encontrei ainda um membro deles para tentar explanar ou aumentar meu conhecimento na medida que o que te interfere esse dano nessas palavras? Até porque é um simbolismo que a gente aprendeu. Então, querendo ou não, alguém em algum momento, talvez machista ou não machista, estipulou a língua portuguesa e a gente aprendeu, e é isso que a gente tem, esse meio, digamos assim, essa via de comunicação para conseguir se comunicar com o outro. Então também é algo que está sendo criado, está sendo estipulado de alguma forma por alguém, por alguns, por um grupo que tem esse ideal, que quer representar algo. E cabe a gente avaliar onde isso vai chegar, se inteirar, tentar entender, talvez a gente possa se aprofundar ou pegar uma referência para conseguir ter a perspectiva desse outro simbolismo que está sendo criado. É um bom tema, cara. Em algum momento eu acho que a gente vai debater sobre ele, tá? Mas bom, por hoje ficamos com essa dose. Espero que vocês tenham apreciado. Espero que tenham gostado e nos sigam nas redes sociais para acompanhar nossos conteúdos. Até a próxima. Até a próxima. Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.